Livro Preciso de Ajuda, capítulo 10. Tomada de consciência. Não pensem que todo o nosso tempo é gasto só com trabalho. Não. Também nos divertimos bastante. Claro que é uma maneira diferente de diversão, mais sadia e mais pura. Temos uma vida social intensa. Fazemos visitas a outros departamentos de nossa cidade com o objetivo de estudo, excursões a outros lugares, colônias similares à nossa, onde temos sempre muito o que aprender. Passeamos, ouvimos música na praça, namoramos, visitamos os amigos, assistimos à projeção de filmes ou simplesmente nos reunimos para conversar, trocando ideias e experiências. É fascinante. É todo um mundo novo que se desdobra à nossa frente. Cada um de nós tem fatos interessantes para contar. Emocionantes uns, engraçados outros. Sempre, porém, com profundo conteúdo para reflexão e aprendizado, porque aqui na espiritualidade devemos estar atentos e vigilantes para que a conversação seja sempre edificante, nunca resvalando para assuntos fúteis ou de teor negativo. Nossas relações são tão boas que, mesmo quando estamos em serviço, não sentimos peso ou mal-estar. Trabalhamos num clima leve, simpático e agradável. Naturalmente, existem os momentos de tensão em que se exige o máximo de nossas possibilidades. Momentos em que sentimos o peso da responsabilidade sobre nossos frágeis ombros. Mas ainda assim, a coesão do grupo, a união de pensamentos e de propósitos e as vibrações harmônicas que nos envolvem tornam a tarefa profundamente gratificante. Não raro, participamos de caravanas a lugares sombrios para socorro a companheiros desventurados, sempre acompanhados pelos nossos orientadores. A densidade do ambiente nesses locais pesa como chumbo e a respiração se torna difícil, asfixiante. Mas ainda assim, o grupo funciona como um dínamo, reabastecendo-nos as forças, energizando-nos uns aos outros. Existe uma reunião muito interessante e com alguma dose de humor programada regularmente. Trata-se de palestras direcionadas para o público jovem e com tendências ao suicídio. Tentamos influenciar de forma positiva os encarnados que, apesar dos problemas existenciais, possuem uma certa dose de espiritualização. Elas se realizam na psicosfera da própria casa espírita, durante o período noturno, dada a proximidade de ambientação e consequente facilidade para reunir o público visado. As atividades nesse campo demandam grande esforço das equipes espirituais para aglutinar os participantes da reunião. Não é tarefa fácil. Durante todo o dia, os obreiros do bem se esmeram em evitar que os jovens candidatos cometam quaisquer excessos. Procuram impedir que façam uso de drogas, de bebidas alcoólicas ou de medicamentos que possam lhes tolher a lucidez durante o período do repouso noturno, empenhando-se também em desviá-los de qualquer envolvimento em brigas e discussões, pois o desequilíbrio daí decorrente dificultaria o comparecimento deles à atividade programada. Enfim, um pouco antes da hora marcada, eles começam a chegar, trazidos pelas entidades responsáveis. A disparidade de tipos, de vestimentas, de condição material e espiritual é imensa. Alguns, pode-se contar nos dedos, estão conscientes, compreendem o que está acontecendo, mantêm postura digna e o pensamento em prece. A grande maioria, porém, não tem qualquer noção de lugar, nem sabe o que está fazendo ali. Adentram o recinto de pijamas, de shorts, descalços, de óculos escuros, com bonés na cabeça, enfim, de todas as maneiras. Algumas vezes obrigam nossos seguranças à entrada do salão, com gentil firmeza, a lhes retirarem os alquimens, para que possam, libertos da música massificante, ouvir a mensagem que será proferida, quando não comparecem cantando raps, dançando ou mascando chicletes. Inquietos,
com roupas grandes e folgadas, gingue e palavreado exótico, examinam com estranheza o ambiente a que não estão acostumados. Reunidos no grande salão, produzem um aspecto bizarro que nos espanta. Apesar da seriedade da hora, há momentos em que não podemos deixar de achar graça nos diálogos que mantêm entre si ou nas perguntas que nos fazem. Aos poucos, porém, vão deixando a agitação de lado, aquietando-se e ficando pensativos, tendo em vista as emanações do ambiente, preparado energeticamente para recebê-los. As distonias mentais lentamente vão cedendo terreno e dentro em pouco a paz e a harmonia existente no local os envolvem. Compreendem que algo de muito sério está acontecendo e que os interessa diretamente. Nessa hora, quando todo o público visado já está presente, entram os responsáveis pela reunião, acomodando-se em grande mesa em frente da assistência. O diretor dos trabalhos profere uma prece, elevando o pensamento às altas esferas, que acompanhamos sensibilizados. Em seguida, é passada a palavra para o palestrante da noite. O irmão Jacó levanta-se e fita com carinho as dezenas de jovens ali reunidos. Sua aparência impõe respeito pela nobreza e seriedade. Apresenta-se como um homem no vigor da idade, estatura elevada, pele morena clara, cabelos e olhos castanhos. A luminosidade intensa que irradia aos nossos olhos de desencarnados conscientes apaga-se ante sua vontade poderosa, sendo visível agora qual se fora um simples encarnado. No entanto, toda sua figura evola-se uma vibração de profundo amor que os participantes não percebem, mas que nós detectamos. Ondas de safirina luz partem do cérebro, do coração e das mãos do orador e atingem a cada um dos jovens que as assimilam. Irmão Jacó principia a falar. Queridos irmãos, aqui reunidos e participantes dessa assembleia, que o Senhor da vida nos dê a sua paz e permita um melhor aproveitamento da oportunidade que nos concede nesta hora. Fez uma pausa e, alongando o olhar pela assistência, prosseguiu. Ignoram vocês as dificuldades e os sacrifícios de grande equipe de trabalhadores dedicados ao bem, para que pudessem fazer-se presentes aqui hoje? Apesar de tudo, como vocês demonstram algum conhecimento e aceitação da espiritualidade, isso nos propiciou este encontro. Todos vocês aqui presentes, sem exceção, consideram-se credores de ajuda que acreditam não ter. Sentem-se revoltados com a própria situação, inconformados com o que têm, ignorados pela sociedade, incompreendidos pelas famílias. Em suma, consideram-se lesados em suas mais caras aspirações, sem afeto e sem amor. Por isso lançam-se à degradação moral, aos prazeres e aos vícios de toda ordem, como meio de conquistarem o que desejam, ou seja, uma parcela de bem-estar, de felicidade. Irmão Jacó fez outra pausa, perpassando os olhos lúcidos e serenos pela assistência. Aproveitei também para fitar os jovens e percebi que ouviam as palavras com interesse. Notei também que irmão Jacó descera um pouco da sua condição, adaptando sua palestra aos ouvidos dos que ali estavam e que faziam esforços visíveis para acompanhar suas ideias, desacostumados aos grandes voos do pensamento. Mas não é por aí que irão conseguir o que desejam. Com semelhantes atitudes apenas estão complicando ainda mais suas vidas. A verdade é que são egoístas e inconsequentes. Pensam apenas em si mesmos, sem se preocuparem com os outros, com os familiares e amigos que os cercam e sofrem com as consequências dos seus atos. Sentem-se solitários, sem pensar que nunca procuraram desenvolver simpatia naqueles que estão à sua volta. Jamais se preocuparam em ser solidários com quem quer que seja e vivem a exigir atenção, como se fossem o centro do universo. Como a vida não é como desejam ou como esperam que fosse, a menor contrariedade ao mais ligeiro impedimento da vontade, lançam-se à ideia do suicídio, acalentando no coração um propósito de desertar da vida pela porta que lhes parece mais fácil.
Não sabem vocês o quanto de sofrimento e de dor terão que amargar pelos séculos futuros, caso consigam perpetrar o ato a que aspiram. O orador batia duro. Suas palavras, embora ditas com serena gentileza, eram firmes e a expressão da pura verdade. Muitos jovens abaixavam a cabeça e choravam, reconhecendo a justeza das recriminações. Espantavam-se perante o conhecimento que irmão Jacó demonstrava do que lhes ia no íntimo, quando nada haviam comentado com ninguém. O palestrante prosseguiu. Agora basta. Basta de loucuras e de desatinos. Vocês todos são seres inteligentes e possuem raciocínio lúcido. É hora de começarem a pensar com acerto. Já não são mais crianças em busca do colo da mamãe. São jovens que sabem o que querem, que estudam e que aprendem. Muitos frequentam grandes universidades, onde não lhes falta a luz dos conhecimentos. O mundo em que vivemos não está à deriva. Existe um ser superior, Criador do universo, que tudo vê, que tudo pode e tudo sabe. Não pensem que Ele desconhece o que vai no fundo dos nossos corações. Somos todos filhos de Deus, que é Pai amantíssimo e que nos dedica a todos o mais profundo amor. Jamais estamos sozinhos e desamparados. É preciso lembrarmos nossas condições de seres imortais. Somos espíritos eternos, cuja meta é a evolução. Através das etapas reencarnatórias, vamos progredindo e ganhando novas experiências e conhecimentos. Nessas vivências cometemos atos bons, desenvolvendo afetos, ou nos comprometemos com atos negativos, prejudicando o próximo e a nós mesmos. Detentores do livre-arbítrio, isto é, da capacidade de tomarmos nossas próprias decisões, nos tornamos responsáveis pelos atos que praticamos, passando a sofrer as consequências do mal que semeamos. O que sofremos hoje é a consequência do nosso ontem. Portanto, o mal não foi criado por Deus, que é todo amor. É criação do homem e reflete suas imperfeições. O orador fez nova pausa, analisando o efeito de suas palavras no auditório. Seus olhos meigos ficaram úmidos de pranto, fritando jovens emocionados e pensativos. Respirou profundamente e continuou. Somente o bem nos trará a paz que buscamos. É preciso uma atitude positiva perante a vida. Todos vocês têm condições de vencer. Deixem de lado o egoísmo e saiam de si mesmos. O futuro nos aguarda, pleno de alegria e de esperança. Mas é preciso que cada um de nós faça sua parte, dando o melhor de si. Parem de agir como adolescentes sem deveres e sem responsabilidades. Vocês são espíritos adultos que muitos já viveram e que fracassaram desastradamente no passado. As dificuldades que enfrentam hoje representam o remédio que os há de curar. Olhem para trás, vejam quanto sofrimento real existe no mundo, quantas dores para estancar, quantas crianças sem lar e sem pão, necessitadas de tudo, quantos enfermos presos ao leito, quantos desempregados aflitos por não terem com o que alimentar os entes queridos, quantas mães que perderam seus filhos pequeninos. Ah, meus jovens amigos, cada um de vocês que me ouve, olhe em volta de si e contemple as dores que se estendem a perder de vista o sofrimento superlativo de tanta gente e compreenderá que seus problemas são muito pequenos, tão insignificantes que não vale a pena desprezar a vida por causa deles. Ao contrário, Deus lhe concedeu tudo o que você precisa para viver bem. Nada lhe falta. Você tem amigos e o amor de uma família, tem saúde física, inteligência clara e raciocínio lúcido, condições de estudar e aprender para ser cidadão digno e útil, de forma a representar peça valiosa no progresso da sociedade terrena. Não despreze esses abençoados talentos que o Senhor lhe concedeu. Mude a sua maneira de agir. Doe-se em benefício dos outros, sem esperar receber. Ame sem exigir amor. Compreenda sem aguardar compreensão. Pare de se lamentar sem motivo e ajude. Exercite o bem em todos os momentos e compreenderá que Jesus, o amigo divino, está com você, silencioso e compassivo, fortalecendo-o nas horas difíceis, amparando-o nos momentos de dor e sustentando-o na caminhada rumo à evolução, sem nunca o abandonar. Que Jesus nos abençoe. O orador calou-se, contudo, suas palavras continuavam vibrando no ambiente,
envolvendo-nos em vibrações de paz, de estímulo, de otimismo e de profunda esperança. Após a preleção, a mudança nos jovens é visível. Deixam o local mais calmos, mais confiantes e mais esperançosos, decididos a lutar pela vida e prontos a esquecer as ideias infelizes que agasalham em seus corações. Ao término da primeira palestra, enquanto os encarnados saíam, conduzidos pelos seus acompanhantes, de retorno ao corpo físico, reunimos-nos a Galeno e eu acentuei entusiasmado. Que reunião importante! Todos os jovens, ou quase todos, saíram daqui com pensamentos bem diferentes daqueles que tinham quando aqui chegaram. Seus propósitos são de mudança radical de vida. Isso é uma verdadeira bênção. Galeno, que me ouvia atento, respondeu: é verdade, Eduardo. Conseguimos grandes progressos esta noite, mas não se iluda. Apenas uma pequena parcela desses jovens lembrará o que é que ouviu, e desses bem poucos manterão a firmeza de propósitos, persistindo no desejo de mudanças. A grande maioria, porém, continuará do mesmo jeito, despertará com sincero desejo de mudar de vida, mas no decorrer do dia já terá esquecido suas boas intenções. Mas então, exclamei, externando o pensamento do grupo. Então, meu amigo Eduardo, devemos prosseguir sempre no exercício do bem, sem esmorecer nunca. Continuaremos tentando e nos esforçando até que eles se decidam ao ouvir-nos aos apelos. E sabiamente concluiu: já pensou se Deus desistisse de nos ajudar? Eu fiquei a meditar na infinita misericórdia de Deus, que permite a ação dos amorosos benfeitores da espiritualidade, a benefício de todos nós, encarnados e desencarnados, e na sua paciência sem limite, que atravessa os séculos e os milênios, aguardando nossa decisão de trilhar um bom caminho.